Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, Glossonauta, tá? Só procura lá, o mesmo nome aqui do canal. E se você se interessa por diferentes temas linguísticos, conversar sobre isso e conversar em diferentes idiomas, você é bem-vindo também lá no meu grupo no Telegram, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo para você entrar lá e você é bem-vindo. Vamos começar agora o tema do vídeo de hoje. É um tema linguisticamente complexo. Tá? Quem é linguista, quem trabalha na área, quem estuda nessa área, vai achar uma coisa bem simples porque é algo que na linguística é bem conhecido. Mas se você ainda está entrando nesse mundo, tenho certeza que você vai achar bem inovador e vai gostar muito desse assunto. Você vai ver como funciona a classificação de diferentes idiomas, a evolução de diferentes línguas através do tempo. No caso de hoje, a gente vai falar especificamente sobre o mundo das línguas germânicas e o que é que caracteriza as línguas germânicas, qual é uma das características mais marcantes. A gente vai falar hoje da Lei de Grimm, certo? O que é a Lei de Grimm? Bem, as línguas, elas passam por mudanças que são bem regulares e que você pode analisar o que aconteceu em tal língua, em tal momento do tempo. Tá? Você pode, por exemplo, pegar o processo de transformação do latim nas línguas românicas. Aí você vai ver, em tal século, você percebe que o latim falado em tal lugar passou por determinada mudança. Aí isso fez com que, em português, a palavra latina clavis virasse chave. E em espanhol, llave. Em catalão, clau. Em francês, clé. Em italiano, chiave. Existe um grupo de leis fonéticas que você analisa o funcionamento, como é que aconteceu, e você sabe exatamente prever como isso afetou outras palavras naquele período. Tá? Isso é uma parte interessante dos estudos linguísticos. E hoje a gente vai analisar esse aspecto nas línguas germânicas, especificamente, tá? Na formação do germânico. Dentro desse grupo, a gente encontra muitas línguas. Tem o holandês, tem o alemão, tem línguas como o norueguês, dinamarquês, sueco, islandês, tem Yiddish, tá? Existem muitas línguas germânicas, tá? E todas elas vão estar envolvidas no que eu vou falar aqui agora, porque isso é uma coisa que aconteceu em todas as línguas germânicas, que é a Lei de Grimm, tá? É uma parte essencial da formação do ramo germânico das línguas indo-europeias, né? Então, nas línguas indo-europeias vai ter as eslavas, tem as línguas itálicas, e entre elas estão as germânicas, e isso daqui afeta as línguas germânicas. Tá, mas vamos lá, vamos parar de enrolar. E o que é a Lei de Grimm exatamente? A Lei de Grimm, ela descreve uma mudança fonética que aconteceu nas línguas germânicas, uma mudança de sons. E por que se chama Lei de Grimm? Quem é Grimm? É Grimm dos irmãos Grimm, talvez você já tenha ouvido falar. Os irmãos Grimm, eles compilaram vários contos, como A Bela Adormecida, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Eles são muito conhecidos por esses contos. Mas além disso, um dos irmãos Grimm, que é Jacob Grimm, ele fez estudos linguísticos também e ele descobriu uma coisa muito legal e muito interessante, que é o seguinte, tá? Agora é a hora de prestar atenção porque vai ficar um pouco mais complicado. Existe um grupo de sons que são chamados de sons oclusivos, tá? Os sons oclusivos são aqueles que quando você pronuncia e fica segurando, o ar não fica vazando, tá? Vou dar um exemplo de uma letra, um fonema que deixa o ar vazar. É o som de S. Se você ficar segurando um S, o que acontece? Fica vazando o ar, né? Ou o F também. Se você ficar segurando o F, o ar fica vazando.
Mas o que acontece se você segurar um P? P, ou seja, o ar não vaza, ele só sai quando você solta. Então o P é assim, o T de tatu também é assim, ó, se você segurar um T. Tá, ele só sai quando você solta. O som de que, a mesma coisa. Que, vê? Ele só sai quando você solta. Esses sons são conhecidos como sons oclusivos. São sons que só saem quando você solta, que enquanto você segura, você fecha a passagem do ar. O que aconteceu? Que os sons que eram oclusivos e não sonoros, que são P, T e Q, por que não sonoros? Porque quando você diz P, não tem vibração nas cordas vocais, diferentemente de quando você diz B de bola. O P e o B são idênticos em praticamente tudo. Quando você pronuncia um P e quando você pronuncia um B de bola, você toca os lábios e fecha. P, B. A diferença é que o P não tem vibração das cordas vocais, você só fecha mesmo. Enquanto que o B, ele faz B, B, certo? Então o B, ele é sonoro e o P, ele é não sonoro. Então P, T, Q, não sonoro. B, D, G, sonoro. São os mesmos sons, mas a contraparte sonora e não sonora, né? P, T, Q, B, D, G. Então, o P, T e Q, o que aconteceu? Que os sons que eram originalmente P, T e Q, eles vão deixar de ser oclusivos. Lembra que eu falei antes que tinha sons que vazavam? Pois é, os sons que originalmente eram P, T, Q, eles vão passar a vazar. Então o P vai virar F. É um som próximo, ó, P, 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 F, F, F. O som é próximo na forma de pronunciar, mas o F vaza. P, F. O T também vai passar a vazar. Então T vai virar F. Então você não tem mais P e T, e sim F e F. E a mesma coisa para o som de Q. Você não vai mais fazer Q fechando lá atrás, mas você vai deixar o ar passar. Re, re. Então P, T, Q vão virar F, F, Re. Tá? Essa é uma das mudanças que aconteceram e que são descritas na Lei de Grimm. Vamos ver isso na prática. Pense na palavra peixe. Né? Em português a gente tem peixe, em latim a gente tem piscis, na pronúncia clássica, ou piscis, na pronúncia eclesiástica. E como é peixe em inglês, ou em alemão, ou em Yiddish? Fish, certo? Nas três línguas. Fish, fish, fish. Veja que o P vira F. Isso não significa que a palavra fish vem do latim, não. Isso significa que o latim vem de uma língua mais antiga chamada proto-indo-europeu e que as línguas germânicas também vêm de uma língua mais antiga chamada proto-indo-europeu. E que o proto-indo-europeu se desmembrou em diferentes grupos linguísticos. Entre esses grupos está o das línguas itálicas, como o latim. E também está o grupo das línguas germânicas, como é o inglês. Então você vai ter em latim piscis, porque o latim não passa por essa mudança. Então você vai ter piscis ou piscis. E você vai ter fish em inglês, em alemão e em Yiddish, porque eles sim passam por essa mudança. Vamos continuar. Além do P, eu tinha falado do T, né? Então, em grego, quando a gente vai dizer o número 3, a gente diz tris. Em latim é tres. E em inglês? Three. Three. Veja que o T vira F. Three. De novo. T virando fricativo. F. Three. E o terceiro caso que eu tinha falado, que era lá atrás, que era que vira Re. Então, onde a gente vai ter isso? Em grego, a palavra coração se diz cardia. Deu pra gente cardíaco, por exemplo, né? Cardia. Em latim a gente tem cor, certo? Que na forma de genitivo, forma de possessivo é cordis. Então, grego cardia, latim cor,
cordis. E em inglês o que a gente tem? Heart. Heart, certo? Ha. Não só em inglês, coração em holandês é heart, e coração em alemão é Herz, e coração em Yiddish é Hart. Veja, todas essas línguas você vai ter o som de Ha, onde originalmente você teria um som de K. Então, em grego, cardia, em latim, cor, eles mantiveram esse som, enquanto que as germânicas têm um som de Ha. Então, P, T, Q viraram Fe, Fe, Re. Perceberam? Agora, a gente vai passar para a próxima parte. Quando P, T, Q viraram Fe, Fe, Re, os que eram antigamente B, D e G vão passar a ser P, T, Q, certo? Então vai acontecer a mudança gradual. Primeiro P, T, Q viram Fe, Fe, Re. E depois os que eram B, D, G vão virar P, T, Q, para tomar o lugar do P, T, Q que não existe mais, né? Então o B vai virar P, o D vai virar T e o G vai virar Q. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Que as oclusivas que antes eram não sonoras viraram fricativas, né? P, T, Q viraram Fe, Fe, Re. E as que eram sonoras se tornam não sonoras. B, D, G viram P, T, Q. Certo? Tá, agora vamos ver exemplos disso. Vou pegar um exemplo de D virando T. Pense em português na palavra dente, certo? Dente. Em latim, essa palavra seria dens, que na forma de genitivo, que você vê melhor a raiz da palavra, é dentis. Tem um D e tem um T. Em latim é dentis. Em português a gente tem dente. O que é para acontecer com o D quando passa para o germânico? O D vai virar T. O D perde a sonoridade e vira T. E o T, o que acontece com ele? O que já era T vai ter que virar F. E é isso que acontece? Sim, é exatamente isso que acontece. Dente em inglês é tooth. D vira T e T vira F. Dente, tooth. Vê como a mudança é bem regular? Outro caso é a palavra gelo. Tá? Em latim a gente tinha gelo, que na pronúncia clássica é gelo, gelo. O som é de G, gelo. O que você espera que aconteça com o som de G? O G perde a sonoridade e vira Q. Então G vira Q. E qual é a palavra relacionada etimologicamente com gelo, ou seja, com gelo, que existe em inglês nas línguas germânicas? É a palavra frio, cold. Então veja, gelo, cold. G vira Q. Então, em inglês você vai ter cold, em holandês você vai ter koud, em alemão e em Yiddish você vai ter kalt. Então, veja, é exatamente isso que está acontecendo. G vira Q. Então, a gente já tem as mudanças de PTQ virando FFR e as mudanças de BDG virando PTQ. E a última mudança é que em proto-indo-europeu existiam algumas consoantes que elas eram sonoras e aspiradas, como é o caso de ba, ba. Não é um simples B, não é só ba, é ba. Você pronuncia o B e junto sai como se fosse um som de ha, ba, ba. Entende? Isso é um B aspirado. O que acontece é que quando você tem esse som de B aspirado, ou som de ba, da ou ga, ou seja, ba, da, ga nas suas versões aspiradas, nas germânicas o que vai acontecer? Elas simplesmente vão perder a aspiração delas e virar um simples ba, da, ga. Por isso você vai ter uma palavra como irmão, do proto-indo-europeu, que podia ser pronunciado brachter, brachter, ou seja, bra, com esse som de ba aspirado, e esse B vai perder a aspiração e virar um B normal, e dá em inglês brother. Em outras línguas germânicas, em holandês você teria bruder ou broer, numa versão mais moderna. Você teria bruder em alemão e por aí vai, com som de B. Enquanto que em latim essa palavra é frater.
esse som, quando você tinha ba aspirado, ba, então a aspiração vai terminar ganhando mais força e transformando o som em um fricativo, dando frater. Frater é o que a gente tem em latim para dizer irmão, e de onde vem, por exemplo, fraternidade, né? Vem desse frater. Então o frater do latim tem relação com o brother do inglês. Aí você pensa, tá, mas peraí. Você está dizendo que o T vira C, né? E por isso que 3 em inglês é three. Mas em alemão não é assim. Em alemão é drei e não drei. Por que é drei com D? Por que em holandês é drie? Por que é drei, drie e não drei, three? Calma. Isso daí já é por outro motivo. A gente agora estava falando da lei de Grimm, né? Essa lei, ela está na formação do germânico, né? O proto-germânico, que deu origem a todas as línguas germânicas, passou por isso. Então, naquela época, você tem o T virando C. Por isso que a gente tem three em inglês. Só que existe uma outra mudança nas línguas germânicas, que aconteceu depois da lei de Grimm. Essa nova mudança é chamada de a segunda mutação consonântica do alto-germânico. Isso daí já aconteceu depois, não na formação daquele proto-germânico inicial, mas quando você já tinha as línguas germânicas, você já tinha em todo esse território onde é a Alemanha, você já tinha as línguas nórdicas, que também são germânicas, você já tinha toda essa extensão territorial de línguas germânicas, ou seja, já estava formado o germânico mesmo, e com diferentes variedades, e aí você começa a passar por uma nova mudança que afeta só algumas línguas germânicas, que afeta só parte do mundo linguístico germânico. Essa nova mudança vai trazer uma série de modificações. Entre essas modificações, a gente vai ter a transformação de C em D. Mas essa transformação não afetou todas as línguas germânicas. Tá? Afetou quase todas, mas teve duas que não foram afetadas, que são o inglês e o islandês. Tá? Então, 3 em inglês é three, que é uma pronúncia bem arcaica. E em islandês se diz thrir, que também é uma pronúncia muito arcaica. Mas o alemão passou a dizer drei, e o holandês passou a dizer drie, ou seja, o C virou D. Tá? Isso é uma inovação que não afetou o inglês e não afetou o islandês, porque como eles estão lá separados na ilha deles, então essa mudança foi acontecendo, foi se expandindo, mas não passou pela água. Então, o inglês não foi afetado e o islandês não foi afetado. Então, a gente tem nas línguas germânicas essa mudança de C em D, mas em inglês isso não aconteceu e em islandês isso também não aconteceu. Nessa segunda onda de mutações que vão acontecer, ela é muito interessante, porque ela é praticamente vamos fazer de novo o que a gente já tinha feito? É praticamente isso, né? Você sabe que o PTQ, que eram oclusivos, tinham virado fricativos, né? Tinham virado F, C, R. Aí, e o que era oclusivo sonoro, B, D, G, tinha virado P, T, Q. Basicamente, essa mudança que aconteceu, além de transformar F em D, ela fez outras coisas que é praticamente uma imitação da lei de Grimm. Só que dessa vez não vai afetar todo o universo germânico, mas só o alto-germânico especificamente, né? Que é mais ou menos a Alemanha da metade para baixo. Então quem está mais para cima não foi afetado por essa nova onda de mudanças, exceto a transformação de C em D. Essa daí pegou todo mundo, né? Pegou o holandês, pegou as línguas nórdicas. Essa daí só não pegou o inglês e o islandês que estavam nas suas ilhas. Mas o que eu vou mencionar agora é mais restrito, que é a mudança de P, T e Q, que vai virar, o P vira F, P vira F, T vai virar S, C, e o Q vai virar R. Então, P, T, Q vai virar F, C, R. Certo? Que é uma mudança de oclusivas virando
fricativas. E às vezes, em vez de virar uma fricativa, ela vai virar uma africada, que é quando ela começa a oclusiva e termina a fricativa, que é quando o P vai virar, em vez de virar F, vai virar P, P, um PF. E o T, em vez de virar C, vai virar C, como um TS, C. E o Q viraria Q, Q, né? Começa com Q e termina com R, Q. Bem, é basicamente isso. Enquanto que o B, D, G passam a ser P, T, Q. Essa é a segunda onda, né, de modificações consonantais germânicas. Só que, como eu disse, isso não vai afetar todo o mundo germânico, mas só uma parte específica. Então, nesse caso, o holandês ele não vai ser afetado, tá? O holandês ele vai se manter mais arcaico nesse aspecto. O inglês também não vai ser afetado, mas uma parte do alemão vai ser afetada. Não o alemão inteiro, né? Não tudo aquilo que se fala na Alemanha, mas especificamente as variedades linguísticas do meio para baixo, né? Do centro para baixo. Então, vamos lá. Aí primeiro teve aquilo que eu falei, do F virando D, né? Por isso que em alemão 3 se diz drei e não drei. Esse daí não pegou só o centro-sul, não. Esse daí pegou todo mundo. Pegou o holandês, pegou as línguas nórdicas, pegou todo mundo. Só quem ficou a salvo foi o inglês e o islandês. Esses daí não foram afetados. Mas o que eu vou falar agora é só do centro-sul da Alemanha, tá? Então vamos lá. Você vai ter a mudança de P virando P. Ou seja, P virando PF, P, ou virando F, tá? Então, isso vai depender se a consoante está em posição inicial, se é uma consoante geminada, tem diferentes aspectos que vão determinar se vai ser um ou outro. Então, primeiro eu vou pegar o caso de que vira P, tá? Vira PF. Em inglês, a gente diz, maçã se diz apple, certo? Com som de P, se escreve com 2 P's, o som é de P, apple. Em holandês, a gente diz apple, tá? Apple, praticamente idêntico à palavra do inglês. Em alemão, a gente diz Apfel, Apfel, com som de P, Apfel, certo? Então você vai ter essa mudança transformando P em P, tá? Apfel. E em Yiddish, que faz parte do grupo do alemão, especificamente, né? Ele é uma variedade do alto germânico, ele é uma língua ali próxima do alemão, ele também tem essas mudanças, mas no caso específico desse sonzinho de PF, ele não faz. Essa é uma exceção. Então no caso de Apfel, ele não vai dizer Apfel e sim Apple, com som de P normal, Apple. E em outros casos fica som de F totalmente. Então uma batalha, né, em alemão seria Kampf, Kampf acabado com PF, Kampf. Em Yiddish é Kampf, certo? Kampf, não Kampf, só Kampf mesmo. Então ou fica P ou fica F em Yiddish. Mas nos outros casos, aí o Yiddish vai ser igualzinho ao alemão. A palavra arma em inglês é weapon, certo? Weapon, com P. Esse equivalente, o equivalente de weapon em holandês é Wapen, certo? Wapen, com P. Mas em alemão a gente tem Waffe, com som de F, Waffe. E em Yiddish a gente vai ter Waffen, com som de F também. O T continua sendo T em inglês. Então o número 10 é o número 10. Em holandês, mesma coisa, a gente tem o número 10, com som de T. Mas em alemão a gente tem o número 10 e em Yiddish a gente vai ter o número 10, tá? Os dois com exceção de T, de TS. Ou às vezes, em vez de virar TS, vira o som de S mesmo. Então, água, a gente vai dizer em inglês water, com som de T, water. Em holandês, a gente vai ter water, com som de T, water. Mas em alemão, a gente tem Wasser, Wasser, com som de S. E em Yiddish, a mesma coisa, a gente tem Wasser, com som de S, Wasser. Quanto à mudança do som de K, ele poderia dar duas coisas, que seria K e H, né? Porque a gente tem o P dando Pá e Fá, o T dando Tsa e Sa, então o K daria K e H. Só que no alemão padrão só acontece o segundo, só tem H. Quando ele fosse virar K,
aí ele não vira, ele fica como K mesmo. Então vou dar só o exemplo do segundo caso. Livro, em inglês, é book, com K, né? Em holandês, mesma coisa, book com K. Mas em alemão, livro se diz Buch, Buch. E em Yiddish também é Buch. Tá? Então vocês vão ver que nessas línguas do alto-germânico você vai ter sempre essa modificação. Aí você também teria BDG virando PTQ. Só que nesse caso, no alemão padrão, dessas três mudanças, só uma aconteceu, que é o D virando T. As outras, B virando P e, D, e G virando Q, acontecem, mas acontecem em outras variedades do alto-germânico. No alemão padrão, especificamente, que é aquele lá do meio da Alemanha, ele não, porque o alemão padrão ele é baseado no alemão assim, do centro da Alemanha, mais ou menos, né? Você tem as variedades faladas lá ao norte, as mais lá para o sul, como o alemão bávaro, e você tem assim a faixa mais central, e o alemão padrão é baseado nessa faixa central. E essa faixa central, ela é meio que um híbrido. Ele tem alguns pedaços da variedade do norte e uns pedaços da variedade do sul. Então essas mudanças, ele afeta mais ou menos o alemão padrão. Algumas coisas afetam e outras não. E no caso do BDG, em vez de a gente ter PTQ, o B não muda e o G não muda. Só o D que muda e vira T. Então vou dar um exemplo desse caso, que é a palavra dia. Tá? Em inglês a gente diz day, em holandês a gente diz dag. Os dois com a letra D. Day, dag. Mas em alemão, dia se diz Tag, com T, Tag. E em Yiddish, mesma coisa, é com T, é Tog. Então, dia em alemão, Tag, e em Yiddish, Tog. Os dois com T, transformando D em T. Então tá, vamos lá, vamos resumir. Na formação das línguas germânicas, você tem primeiro a lei de Grimm, que está lá na formação do germânico, desde o seu nascimento. A lei de Grimm foi o que eu mencionei lá no começo do vídeo, afeta o mundo germânico como um todo. Mas depois, quando as línguas germânicas já estavam formadas, você já tinha o germânico falado em diferentes lugares, vai ter uma segunda onda de modificações. Essa segunda onda não vai afetar todo mundo. Então algumas línguas vão manter um sistema de consoantes bem tradicional e bem mais arcaico, como é o caso do inglês e do islandês. Aí a gente sabe que o inglês, entre as línguas germânicas, é uma das mais estranhas, é uma das mais influenciadas por coisas externas. Eles receberam muito vocabulário do francês, por exemplo. Mas mesmo assim, mesmo com isso, no sistema de consoantes, o inglês é uma língua germânica extremamente arcaica. Eles conservam o som de F, que se perdeu nas outras, que virou D. Eles conservam o som do W como A mesmo, porque em muitas outras virou som de V. E o som original é o som do inglês. É água como water, e não como Wasser, como em alemão. Em alemão transformou esse som de A em V e transformou o T em S. Nesse caso o alemão mudou muito o termo original. Aí o inglês já é mais arcaico nesse aspecto, porque diz water, com som de W, assim, o A, e o T como T mesmo. E o holandês, ele também é bastante arcaico, mas ele transforma o T em D, porque como ele não estava numa ilha isolada, então ele terminou passando por essa mudança. Mas tem isso aí, e que você vai ver que diferentes línguas passaram por diferentes coisas. Então, você tem as mudanças iniciais do germânico, né, da lei de Grimm, e depois tem essa segunda onda de modificações que afeta só um pedaço do mundo germânico. Tá? Então, isso aí ajuda a gente a classificar as línguas germânicas dentro do mundo das línguas indo-europeias. Eu tentei resumir e explicar um pouco da lei de Grimm de forma fácil, com exemplos que desse para entender. Mas isso, a lei de Grimm, é só um pedacinho do universo que você pode analisar linguisticamente. Eu estava falando aqui só do mundo das consoantes, mas também tem as vogais. Perceba que as vogais mudam de uma língua para outra. Em uma língua você tem uma vogal, em outra língua você vai ter outra. E aí você vai ter outra série de leis fonéticas que vão reger essas modificações. É muita coisa para você estudar nessa área. Tá? E eu tentei mostrar para vocês qual é a característica das línguas germânicas
entre as indo-europeias, né, que a lei de Grimm é uma coisa bem forte e característica das línguas germânicas, e também essa segunda onda que afetou o alemão, mas que não afetou outras línguas como as nórdicas ou como o holandês ou o inglês. Tá? Então vejam aí que legal e que interessante é o mundo linguístico germânico. Tá? Tem coisas parecidas em outras famílias, tem nas línguas românicas também, você vai ter uma série de leis fonéticas que regem esse tipo de modificações. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, apesar dele ter sido bem mais técnico e bem mais complexo, mas é um tema muito legal, muito interessante, principalmente se você é meu seguidor e você vai por essa área da linguística, ou vai estudar fonética e fonologia. É muito bom você conhecer isso, né? Na área de linguística histórica e tudo, ter essa compreensão e saber como é que as línguas se modificam com o tempo é muito importante. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!